navegarei no oceano do Espírito e a Ti adorarei, meu Deus, o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e assim adorarei, meu Deus, o meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de luz. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vem aqui, ó. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina.
Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso abraço fraterno, paz e bem. No século XVII, celebrava-se na Espanha e na França a memória dos anjos da guarda que o Papa Clemente X estabeleceu para toda a Igreja, fixando-a no dia 2 de outubro. Esta data foi confirmada definitivamente pelo Papa São Pio X. Na história da salvação, Deus confia aos anjos o encargo de proteger os patriarcas, seus servidores e todo o povo eleito, conforme exprime o Salmo 90. Próprio desta liturgia, confiemos aos cuidados dos anjos da guarda todas as pessoas, principalmente as crianças. Acolhemos o presidente da celebração cantando. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus, não resistiu a esse amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz, e na pobreza foi rever Santa Maria, e nela toda a Igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria, no dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Lá entre as flores encontrou paz e harmonia, cantando amores ao Deus da criação. Pássaros, ventos, animal, o sol e a lua, os arvoredos chamam todos de irmão. Sorriu aos pobres, seus amigos preferidos, viu Jesus Cristo no semblante do irmão. Com os mais sofridos, mais amados, mais queridos, na sua mesa ele repartiu o pão. A gente pode ser muito mais feliz seguindo
Francisco de Assis, a gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Boa noite a todos, paz e bem. E nós acolhemos com carinho a todos no segundo dia do Tríduo, em preparação à festa do nosso padroeiro São Francisco. E nós acolhemos com carinho o Frei Claudemir. Aí eu posso dar uma esnobada, né? Que eu fui formador dele no tempo do aspirantado, que começou em 94 por aqui, né? E hoje a gente vê essa beleza de padre prontinho aí, celebrando e trabalhando na província. Muito bem-vindo ao santuário, a casa é sua, sinta-se feliz nesse lugar sagrado chamado Santuário São Francisco de Assis de Penápolis. Bem-vindo, irmão, se sinta feliz com os dois diáconos servindo junto e todos vocês que vieram participar mais uma vez. Vamos fazendo propaganda que amanhã tem mais um dia, tá bom? Bem-vindo, irmão. Agradeço, Frei Haroldo. Frei Haroldo foi meu formador no aspirantado aqui em 96. Éramos três, era o Luizinho, o Vanderlei e eu, né? E faz já um tempinho, esse ano completo 19 anos de ordenado e 24 anos de frade. Passou o tempo, né? E é uma alegria, né? Agradeço o Frei Haroldo pelo convite de estarmos celebrando juntos aqui no Tríduo, em preparação à festa do querido padroeiro São Francisco, este santo tão amado no mundo inteiro. Que possamos nos unir a toda a família franciscana e aos simpatizantes do carisma franciscano. Nós nos reunimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos amigos, irmãos e irmãs, reunidos no amor do Cristo Jesus, diante de Deus, abramos o nosso coração ao arrependimento para bem celebrarmos os santos mistérios. Se soubermos perdoar, meu caro Frei Leão, se soubermos perdoar, se soubermos perdoar, ó cara irmã Clara, se soubermos perdoar, se soubermos perdoar, muita coisa mudará, nascerá nesse planeta uma nova geração, mudará talvez a história, se soubermos perdoar. Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se souber perdoar. Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se souber perdoar. Perfeita alegria, perfeita alegria, perfeita alegria, se soubermos perdoar. Deus, nosso Pai, misericordioso e bom, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala.
Em defesa das crianças, Jesus diz: os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz o Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos
aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, irmãos e irmãs, por ocasião da preparação para a festa de São Francisco de Assis, a comunidade então se reúne para celebrar esse tríduo. É o momento em que a gente intensifica ainda mais as nossas orações, vamos preparando assim a comunidade para que a festividade, ela nos auxilie a dar um passo a mais na nossa conversão pessoal e comunitária. Por isso, esta comunidade cristã, franciscana, se aproveita deste momento para também buscar uma instrução, uma edificação espiritual pautada no exemplo de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi alguém que se apaixonou pelo Evangelho, pela Palavra de Deus. Por isso nada passava desapercebido aos seus sentidos, um homem muito sensível. São Francisco também tinha bastante devoção aos santos anjos. Tanto é que Nossa Senhora dos Anjos, uma das grandes devoções da ordem franciscana, né? E a existência dos anjos nos atestam as Sagradas Escrituras. Desde as primeiras páginas das Sagradas Escrituras vemos esses mensageiros de Deus. O anjo é aquele que tem uma mensagem. E nós falamos assim que o mensageiro é a mensagem. Ele não está entregando alguma coisa, ele é esta mensagem. Por isso é tão bonito ver que nas Sagradas Escrituras este mensageiro e esta mensagem traz uma mensagem do divino, algo que é extraordinário, né? E hoje no Evangelho, quando Jesus, ali indagado, perguntado pelos seus discípulos, quem é o mais importante, quem é o maior, Jesus vai dar o exemplo de uma criança. Essa atitude de trazer a criança para o centro da vida da comunidade é priorizar a atenção de todos. Enquanto os grandes brigam para serem importantes, querendo estar no centro e ser o primeiro, é como se Jesus dissesse: brigue por outras coisas, porque este lugar já está ocupado e é por uma criança. Então briguem por outras coisas, não para ser o primeiro, porque o primeiro já é o lugar delas. Isso assim nos abre para uma perspectiva tão bonita, porque a comunidade então, ela tem que ser esse berço. A gente tem que berçar as pessoas, não somente as crianças, mas aqueles que estão em estado de maior vulnerabilidade, de maior fragilidade. A comunidade jamais pode se esquecer que ela é esse espaço de acolhimento e de abrigo para aqueles que estão indefesos diante de uma sociedade muito semelhante à que viveu a São Francisco de Assis, embora tenha vivido na Idade Média. Por que semelhante? Porque embora passado tanto tempo, ainda vivemos numa sociedade de extermínio. Uma sociedade onde a gente fala o tempo todo de uma vida saudável e estamos nos adoecendo em nossa humanidade.
De tal forma que a nossa sociedade é uma sociedade altamente destrutiva, embora tenha acesso a tantos meios científicos e tecnológicos de proteção da existência humana, hoje todos corremos perigo. Estamos numa sociedade que adoece dia após dia, como por exemplo, a agressão que é feita à natureza, a poluição da nossa água, dos nossos rios, do ar que respiramos, da comida que comemos. É uma sociedade de extermínio, onde se preza pelo lucro e pela alta produtividade, não importa a que preço isso seja pago. Que adoeçam centenas de milhares de pessoas, que comerão comida intoxicada e água envenenada. É um alto preço a se pagar. Nessa sociedade de extermínio, nós muitas vezes desprezamos as duas pontas da sociedade, as crianças e os idosos. Por que essas duas partes são descartadas? Porque não produzem e muitas vezes também não consomem. Então se despreza a infância e a velhice. Nessa sociedade de extermínio, nós vemos também como que a cada dia o lugar que deveria ser o mais protegido se torna um grande risco, que é o ventre materno, por exemplo. Numa sociedade de extermínio, até mesmo aquele que não nasceu corre o risco de não ver ou conhecer a existência. Quando nós olhamos para o Evangelho e vemos essa atitude de Jesus, que coloca no centro da vida comunitária atenção pelos pequeninos e pelos menores, podemos dizer que o carisma franciscano, ele se enxerga aí. É nesse momento que Francisco não busca ser o maior na sociedade, porque ele conhece muito bem esse lugar. Ele sonhava em ser cavaleiro, ele queria ter status nessa sociedade. Mas ao conhecer o Evangelho e fazer essa experiência profunda do encontro com Cristo, percebe que onde muitos disputam para ser o mais importante e o primeiro, existe muita competição. Se há competição, há extermínio uns dos outros, porque poucos caberão naquele lugar. Então ele busca o lugar que ninguém quer, que é este lugar de estar próximo dos que estão sendo a cada dia eliminado e desprezado. E Francisco entra nesta fileira. Por isso, no dia de São Francisco, nós estamos celebrando a passagem, a Páscoa de um pobre. Não é alguém importante na história da igreja nem da sociedade, de um homem que se empobreceu ao longo da vida. E por isso, quando nós vemos no Evangelho essa atitude de Jesus, podemos dizer que Jesus viu no coração de Francisco um coração criança, um coração que se encantou, não pelo extermínio de uma sociedade, de uma humanidade, mas por alguém que reinventou um modo de se relacionar, tanto com Deus, como com as pessoas e com a natureza. Estamos celebrando os centenário do presépio, da regra franciscana, e passou-se já tanto tempo, 800 anos, mas o carisma continua jovem, continua jovial. O carisma continua ainda falando ao homem e à mulher de hoje. Talvez precisemos nos reinventar no modo de fazê-lo. Nós precisamos, enquanto família franciscana, reinventar o modo de viver o franciscanismo, abraçando causas importantes no meio da nossa sociedade, que é a proteção da vida, da sua gestação, a sua concepção, o seu término natural. Abraçarmos a causa da proteção da vida. Hoje, quando todos falamos de uma consciência ecológica, nós temos isso como um grande tesouro que a nossa história, a nossa tradição conservou. Uma espiritualidade da proteção da vida é próprio do carisma franciscano. Então nós temos ainda uma novidade para este mundo tão específico, especializado em tecnologias. A espiritualidade franciscana ainda fala ao homem e à mulher de hoje.
fala de uma relação muito mais simples entre os seres humanos, de uma proximidade que gera fraternidade. E dentro do tripé franciscano, a espiritualidade que mais pode dizer ainda no seio da igreja é o tema da encarnação. Nós pertencemos a um caminho espiritual onde a encarnação, a materialidade da fé, ela é visível e palpável. Nós não buscamos um Deus que é feito de energia, nós buscamos um Deus que tem um rosto menino, um homem chamado Jesus de Nazaré, alguém que abraçou a cruz e nos revelou que a vida, ela não é feita apenas para este mundo, mas que nós fomos criados para a eternidade. Assim, o tema da encarnação na história e no carisma franciscano nos fala deste Deus próximo, vinculado à nossa realidade. Por isso nos unamos a todas as iniciativas que buscam, nesta sociedade do extermínio, ser irmãos e irmãs que protegem a vida, que cuida da vida como um dom sagrado, um dom a ser protegido do próprio homem. Chegamos a este ponto que precisamos até de um estatuto para defender a vida. Será que o carisma franciscano, ele já não é esse estatuto? Será que a forma como os franciscanos no mundo inteiro, esta grande família, já não é um sinal de proteção da vida? Porque se ocupa sobretudo dos que foram negligenciados, daqueles que são os últimos da história, daqueles que foram injustiçados, das crianças que estão desprotegidas, daqueles que estão em situação de rua ou até mesmo em situação de fome e de miséria. Então toca no nosso coração este Deus encarnado, que é o Deus do presépio, que é o Deus da Eucaristia, que é o Deus da cruz. Então, o carisma franciscano, podemos dizê-lo, de fato, ele é um caminho que nos humaniza, que faz com que nós retomemos aquela originalidade da criação que muitas vezes foi desfigurada pela maldade, pelo pecado e tantas outras situações que desfiguram a imagem do divino em nós. Que Francisco de Assis seja para nós uma inspiração permanente, este homem que espelhou a sua vida em Cristo. Que o Evangelho seja para nós sempre esta novidade, que nos comprometa por dentro, e que assim, quanto irmãos e irmãs que acreditam que nesta humanidade, neste momento histórico que vivemos, nós sim podemos fazer, mesmo que minimamente e de modo bem pequenino, uma grande diferença. Queira Deus que a preparação da festa, iluminados pela palavra de Deus e pelo carisma franciscano, nós estreitemos entre nós os laços da amizade e da fraternidade. Só assim nós vamos encontrar meios de nos curar numa sociedade que adoece a cada dia. Guardem isso. Na atual sociedade, quem tem já o mínimo de consciência crítica e se posiciona diante das realidades de extermínio, já é alguém que aprendeu a se curar um pouco. Pense bem nisso, porque nós fazemos parte desta humanidade, não estamos blindados disso tudo, nós pertencemos a ela. O Papa Francisco, ao escrever a carta Fratelli Tutti, todos somos irmãos, o Papa enfatiza, ele diz: precisamos romper as fronteiras que nos tornam indiferentes. Abracemos o dom da fraternidade, onde vejamos o outro como nosso irmão, mesmo e apesar das suas diferenças e divergências culturais, econômicas e até religiosas. Porque nós podemos dizer que Jesus não veio para salvar os cristãos, Jesus veio para salvar a humanidade inteira. Queira Deus que nós possamos crescer nesta perspectiva, como franciscanos e franciscanas que adoram um Deus encarnado, sejamos também este reflexo do amor de Deus no seio da nossa sociedade.
Paz e bem. Queridos amigos, irmãos e irmãs, vamos apresentar a Deus as nossas preces, as nossas orações, nesse dia em que dedicamos a memória de todos os anjos e santos, os anjos da guarda, aqueles que zelam pelos pequeninos. E a cada oração nós vamos responder juntos, por intercessão dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor, juntos. Por intercessão dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja e por todos os seus ministros, para que o amor e o cuidado pelos mais pequeninos estejam sempre entre suas principais preocupações, rezemos. Por intercessão dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. Pelas autoridades do nosso país, para que se compadeçam do sofrimento do povo mais desassistidos e façam valer para todos os direitos básicos da pessoa humana, rezemos. Por intercessão dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que cultivam a devoção aos santos anjos, para que sintam a constante presença protetora desses espíritos celestes e deem ao mundo testemunho de união com Deus, rezemos. Por intercessão dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. Por nossa comunidade, para que saibam caminhar livre da busca por prestígios e visibilidade, viva com simplicidade o Evangelho e se empenhe em anunciá-lo aos irmãos e irmãs, rezemos. Por intercessão dos santos anjos, ouvi-nos, Senhor. E também no silêncio do nosso coração, vamos apresentar a Deus uma prece, um pedido e também um agradecimento. Deus de bondade e de amor, acolhei as preces que vos apresentamos e todas as que brotam silenciosamente de nossos corações. Tudo isso nós vos pedimos e agradecemos por Cristo, nosso único Senhor. Amém. Liturgia eucarística com Cristo ao Pai. Cantemos. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia, Senhor, teu Espírito de paz e de amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos livrar de todo mal, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, ó meu Deus, eu canto os teus louvores de todas as manhãs. Tu és o meu Senhor. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos livrar de todo mal, Senhor. Confio em vós, põe o teu escudo sobre nós.
seus anjos. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas em honra dos santos anjos e fazei que, velando sempre ao nosso lado, nos guardem dos perigos desta vida e nos levem à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em toda parte e não cessar de engrandecer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. É a vós que glorificamos ao louvarmos os anjos que criastes e que foram dignos do vosso amor. A admiração que eles merecem nos mostra que sois grande e como deveis ser amado acima de todas as criaturas. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, louvam os anjos a vossa glória, as dominações vos adoram, e reverentes vos servem potestades e virtudes. Concedei-nos também a nós, associar-nos à multidão dos querubins e serafins, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ao Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ao Senhor Javé. O céu e a terra os proclamam gloriosos, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas sagradas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis, irmãos e irmãs, o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos desse pão, todas as vezes que bebemos desse cálice, se recorda a paixão de Jesus Cristo, enquanto esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes todos dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Francisco Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Recordamos os nossos familiares, parentes, amigos, membros da nossa comunidade e todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, com São Francisco e Santa Clara de Assis, e todos os santos e santas da ordem seráfica, que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia, amém. Queridos amigos, irmãos e irmãs, com amor e confiança, juntos rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males e de toda a maldade, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que o Senhor Jesus vos dê a paz de Cristo. Paz. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morreste por causa de nós, foste imolado
tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo de Cristo nos alimente nesta vida para a vida eterna. Amém. Cai a tarde de inverno piedoso, Francisco e Leão sobre a neve caminha. Vão tornando a Santa Maria, com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai à frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. E se tivermos a graça de Deus de levar o Evangelho em paz, em bondade com todos os homens, todos iguais, e convertermos os homens de fé, mesmo Deus em meu coração. Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Imaginem, Leão, que todos nós temos a graça de curar, de fazer ver os cegos, os surdos ouvirem, mudos ouvirem, os surdos falarem. E quando surgisse os demônios ao comando do nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos, isso ainda não é a perfeita alegria. E se soubéssemos todas as línguas com os dons de comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz, e convertemos os homens de pé, filho Pai com a mão. Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Frei Leão, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento, correndo depressa querendo entrar, e o porteiro do lado de dentro ao invés de abrir, pois assim a falar:
Quem sois vós que nos importuna nesta hora querendo entrar? Somos nós, seus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chega e querem entrar. Mas, Frei Leão, se o porteiro disser que é mentira e que não abrirá, procure um outro lugar, um canto qualquer. Diante de nós a porta fechada, sobre a noite a neve que cai, permanecendo a paz, isto é, perfeita alegria. Mas se nós insistirmos em pranto, que abra e que tenha piedade de nós, pois na noite com fome tão necessitado, não temos consolo e lugar. Frei Leão, se o porteiro sair, empunhando um bastão e gritar, e batendo em você e em mim, muito mais nos deixando no chão a chorar. E Frei Leão, se por vontade de Deus, nos deixando na noite na cruz, se entendem que esse abandono imita Jesus, se diante de nós a porta fechar, sobre a noite a neve que cai, permanecendo a paz, isto é, perfeita alegria. Oremos. Ó Deus, que alimentais com tão grande sacramento a nossa peregrinação para a vida eterna, guiai-nos por meio dos vossos anjos no caminho da salvação e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Amanhã, dia 3 de outubro, a missa do trânsito de São Francisco de Assis, às 19h30, com os frades do santuário. No dia 4 de outubro, a festa de São Francisco. A missa às 7h, bênção dos animais às 8h30, missa das crianças às 10h, a procissão seguindo de Santa Missa, iniciando às 18h com a presença do bispo diocesano D. Francisco Carlos. E nós vamos procedendo com a nossa bênção final, né? Pedindo a Deus também que nessa preparação para a festa de São Francisco de Assis, nós possamos também reavivar, reacender o carisma franciscano, tão jovial, tão bonito, esse dom para a igreja e para o mundo, que não deixemos apagar esta chama. E sobretudo diante dessas situações tão difíceis que atravessam a humanidade, essas crises climáticas, guerras, dificuldades de entendimento entre as grandes nações, a fome, a miséria e tantos outros males. O dom da fraternidade é um dom que tem que ser comunicado com alegria e com amor. A cada invocação, então, nós vamos responder amém. E eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui celebrando. Mais uma vez, obrigado, Frei Haroldo, o pároco do santuário, e os demais irmãos, os diáconos e os freis que atuam e trabalham aqui. Foi uma alegria reencontrá-los.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão de São Francisco de Assis e dos santos anjos da guarda, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso em amor e misericórdia. Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenham todos e todas uma boa noite, um bom descanso. Vamos na paz do Senhor, nos acompanhe. Graças a Deus. Hoje eu te saúdo, Senhora dos anjos, tu és soberana, ó Mãe celestial. Sou como a andorinha que pôs em ti seu ninho, tua formosura, ó Mãe, me faz cantar. Brilho da manhã, és Maria, tempo abrigo, Mãe de toda graça, fogo, neve e flor, porta sempre aberta, rosa sem espinhos, dou-te minha vida, sou teu trovador. Salve, seio virgem, aí Deus se fez homem, fosse a escolhida, a mãe do Salvador. Salve, ó Maria, escrava e rainha, casa fazendeira, brilho da manhã, és Maria, entre abril, mãe de toda graça, tu és amor, porta sempre aberta, rosa sem espinho, dou-te minha vida, sou